Fala galera, tudo bom? Hoje a gente está iniciando o primeiro podcast da Jets, né? Para a galera que não conhece a Jets é uma empresa de recrutamento em TI, né? E a gente é especializado também na questão de alocação de desenvolvedores, né? E hoje a gente está recebendo aqui uma ilustre presença aqui do Gabriel Sávio, mais conhecido como Gabu, né? E eu queria que você se apresentasse aí, Gabu, falasse um pouquinho de você aí, falasse um pouquinho de sua trajetória. Não, fechou. Obrigado demais, Fabrício, aí, pela oportunidade. E, galera, eu trabalho com tecnologia tem um bom tempinho aí, vai fazer 5 anos. E a minha paixão começou desde criança ali, com uns, vamos supor, uns 14 anos de idade. No dia que eu liguei o meu primeiro computador na vida, foi o momento que eu falei, eu quero mexer com isso, para sempre ali, né, até onde der. E aí estamos aqui hoje, né, para poder falar um pouquinho de como que é, né, a carreira de dev, como que funcionam as coisas. E obrigado demais pela presença, Fabrício. Que isso, cara. Pra gente é um prazer receber você aqui, né? Assim, eu já acompanho sua trajetória já faz um tempo. Inclusive, você já participou de um processo seletivo comigo, né? Sim. Assim, pra Jets é um orgulho ter você aqui, né? A gente sabe que você é referência em desenvolvimento, né? No Brasil, né? E aí eu queria saber um pouquinho como que começou essa questão, essa trajetória sua, até mesmo para quem ainda não tem assim, contato com tecnologia. Então você contasse um pouquinho desse caminho seu aí. Ah, fechou. Não, beleza. Então, o primeiro passo, né, foi a questão do dia que eu liguei o PC pela primeira vez. E no meio disso eu comecei a brincar com outras coisas. Eu gostava muito de jogo, né? Então eu comecei a desenvolver servidor para jogo. Por exemplo, o primeiro servidor foi de Tibia, depois de GTA. Então todas essas coisas eu fui falando, pera, eu acho que programar é algo que eu gosto. Né? E foi quando eu falei, acho que eu vou começar na faculdade. Então eu comecei a faculdade de engenharia de computação, onde eu aprendi sobre C++, aprendi sobre Android. No meio disso, eu tive a oportunidade de participar de um estágio e aí foi quando eu conheci, né, de fato o mundo mobile, que é o desenvolvimento de aplicativos. E aquilo ali foi algo que mudou muito para mim, porque quando eu usei o primeiro celular Nokia que tinha o Symbian, né, eu falei, eu queria criar um aplicativo, como que faz, né, para fazer isso? E aí falei, não, legal. Lá na frente, né, depois da faculdade, eu vi como é que criava o primeiro app com Android. E aí, na hora que eu fui para o estágio, eu tive a oportunidade de realmente criar um aplicativo para ir para o mercado de trabalho, né? E foi quando eu me apaixonei de fato com esse tipo de tecnologia e foi onde eu comecei a focar toda a minha carreira de desenvolvimento, né, no mobile. Então, hoje eu utilizo a tecnologia do Flutter, né, que é uma tecnologia da Google, para criar os aplicativos. Então, eu já criei aplicativo para setor bancário, para e-commerce, para vários lugares e é algo muito legal e eu gosto bastante de falar dessa tecnologia porque em relação às outras tecnologias, ela tem uma facilidade para a galera começar. Então, eu gosto muito de colocar, né, de falar dessa tecnologia para dar aquela chave, assim, criar aquela curiosidade nas pessoas que estão aqui assistindo a live pensando o que é essa tecnologia, como que a gente pode começar. Achei legal um pouquinho ali da história do Gabu. Ah, legal, legal. Então, para quem quer começar desenvolvimento mobile, o Flutter ele dá uma facilidade melhor de aprendizado? Sim, com certeza, porque o Flutter, a forma que você cria os aplicativos, desenha as telas, é mais simples em relação às outras tecnologias. Então a gente consegue, vamos dizer assim, tudo via código, tanto criar o negócio quanto criar as telas. Por exemplo, no Android você tinha que criar as telas num arquivo tipo XML e colocar o código e fazer uma interação ali meio confusa de como você linkava as coisas. E o Flutter chegou, juntou tudo isso e falou, galera, tá aqui para começar. Tanto que eu conheço pessoas que era da área de advocacia e com 6 meses, tipo, saiu de advocacia com 6 meses estudando Flutter full time ali, né? Conseguiu o seu primeiro emprego com Flutter e hoje já é desenvolvedor aí, vai fazer uns 2, 3 anos essa pessoa e conseguiu, olha, mudar totalmente de carreira para entrar na tecnologia, provando mais uma vez que o Flutter é uma tecnologia mais fácil de entrada, né? Ah, legal. Eu sei que você faz parte de um grupo, uma comunidade, né? Posso chamar de comunidade, que é a Sim. galera da Fluterano, né? Explica um pouquinho da Fluterano aí para a galera que não conhece, né? Essa comunidade.
Então, a Fluterando foi uma comunidade que surgiu lá em meados de 2019, né? Eu conheci uma galera... Bem recente. Bem recente. Eu conheci uma galera e a gente falou, vamos fazer diferença para o Flutter ganhar mais range, né? Mais alcance aqui dentro do Brasil. E foi quando começou a produzir canal no YouTube, a produzir conteúdos como meetups, palestras, eventos, né? Teve o primeiro Flutter Talks ali em 2019 e a gente foi fazendo outras coisas, participando desses eventos e hoje se tornou a maior comunidade da América Latina, né? Então a gente tem um alcance gigantesco, né? No YouTube, em todas as outras plataformas ali. E hoje, quando você fala de Flutter no Brasil, o nome Fluterando sempre está ligado diretamente. Exatamente. E a Fluterando foi a comunidade que realmente colocou o Flutter no país para as outras empresas começarem a olhar. Porque a gente começou a fazer POC, começou a fazer vídeo de clone de coisas e empresas começaram a olhar aquilo e falaram, pera, se aquela galera ali conseguiu, será que a gente não pode conseguir migrar de tecnologia? E aí hoje, muitas empresas estão migrando para o Flutter, né? Então é uma tendência gigantesca migrar para essa tecnologia. Você falou uma coisa engraçada, era uma pergunta que eu ia te fazer a respeito dessa migração do Flutter. Assim, para a galera que não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho da diferença do desenvolvimento nativo e o desenvolvimento híbrido, né? Para a galera que não tem costume, que não sabe ainda. Eu queria que você diferenciasse um pouquinho para as duas aplicações para a galera entender, né? Não, beleza. Esse é um ponto muito legal porque é onde faz as empresas também olharem para a tecnologia e falar, será que vale a pena mudar? O primeiro ponto, né, que quando a gente fala de nativo, você vai ter que ter no mínimo 2 times para conseguir a base, né, de usuários, porque hoje é iPhone e Android, não tem outra tecnologia, então você precisa de manter 2 times. Antes tinha um Windows Phone, mas que já morreu, né? Exato, aí agora não precisa se preocupar mais com ele. Então agora ficou mais fácil, mas mesmo assim são 2 times. Então pensa que você tem se você tivesse 3 squads, né, você teria que ser 6, porque você ia ter um squad focado ali para o Android e outro focado para o iOS. Aí você tem que às vezes duplicar, ter 2 pessoas ali que são PMs, aí começa a duplicar um monte de coisa no ecossistema, né, para a empresa. E a maior diferença é que você vai precisar de aprender 2 linguagens. Então não tem como o desenvolvedor ou a desenvolvedora ser boa, né, nas 2 linguagens. Ou você vai se especializar em iOS, e aí para você especializar em iOS você vai precisar de comprar um MacBook, um iPhone, então o investimento de entrada é muito grande, então tanto que hoje as empresas tentam achar pessoas de iOS é sempre mais difícil, porque as pessoas vão falar assim, pô, eu preciso investir uma grana para começar a desenvolver nessa tecnologia. Então eu vou para o Android aqui, que é mais de boa. O custo é menor. Exatamente, você investe bem menos num PC e você começa. Né? Porque eu brinco que a enxada da programação é o computador. Você precisa ter o computador ali para você começar. Então, essa entrada também dificulta muito, né, essa escolha. E aí, quando você olha para essas 2 tecnologias, você vai ver, vai ter as vantagens de você desenvolver nativo, só que para a empresa, principalmente, e às vezes o dev também, que quer criar tecnologia para as 2 lojas, vai pensar e falar, pô, tem que aprender 2 coisas, por que não ir para as linguagens híbridas? E aí foi quando começou a surgir, né, o React Native, começou a surgir Cordova, começou a surgir o Xamarin lá com a Microsoft, né? Sim. Que não deu muito certo e agora... O Ionic também. O Ionic também, exato. E o Xamarin parece que começou a voltar uma versão nova aí, até esqueci o nome, MIUI, né? Que a Microsoft está tentando lançar, mas já vi alguns hates aí falando que não é lá aquelas coisas. Que não vai ter tanto sucesso como o Flutter. Parece que não. Então é uma tecnologia nova. Ou seja, as empresas começaram a investir em híbridos. Por quê? Pensa, você consegue, né, ter uma facilidade muito grande. Então quem quer entrar na carreira, né, pode falar assim, pô, eu posso aprender nativo, né, tem mercado para todo mundo, as 2 tecnologias vão resolver o mesmo problema. Só que qual é a maior diferença? Você escrever um código e, por exemplo, no Flutter, você vai conseguir ter um código para gerar Android, iOS, web, desktop e Smart TV, se você quiser também. Resolver o problema. Você resolve. Exato. Ou seja, quando o cliente fala assim, eu não consigo usar o seu app porque eu não tenho Windows. Não, beleza. Eu desenvolvo. Vai gerar um build para o Windows,
pro Linux, pro macOS, pro Android, pro iOS, pro web. Então não tem como o seu cliente falar que não consegue usar o seu aplicativo mais com o Flutter hoje em dia. Então a maior diferença é essa, é você conseguir entregar para várias plataformas sem precisar de ter que ficar desenvolvendo novas coisas toda vez que entra a plataforma nova. Sim. Então acabou que diminuiu também a questão de equipes, né? Então, assim, como você tinha falado antes, a empresa precisava ter duas squads, uma para Android e outra para iOS. Né? Então hoje a gente conseguiu diminuir isso. E você está vendo, assim, agora que a gente está entrando nessa parte Flutter, você está vendo uma migração das empresas saindo do nativo para ir para o Flutter? Hoje é uma tendência isso? Como que você tem enxergado o mercado? Esse ponto é muito legal, porque grandes empresas, normalmente que têm squads muito grandes, estão tendendo a migrar para o Flutter, porque primeiramente você vai diminuir o custo. Então, quando a gente fala de empresa, a gente vai falar de custo, né? E aí também você consegue entregar uma coisa que essas outras tecnologias não entregam. É você conseguir dar a mesma interface para o usuário, tanto do Android quanto do iOS. Ou seja, a experiência do usuário utilizar o seu aplicativo independe da plataforma, porque vai ter a mesma experiência. Então isso é legal, né? Claro que o Flutter você consegue ter as experiências peculiares do iOS e do Android, como navegação, essas coisas, só que as empresas começaram a ver, porque você for olhar, antes você desenvolvia um aplicativo utilizando o design do iOS e outro do Android. Uns 10 anos atrás era assim. Hoje em dia não, tanto que se você usar um aplicativo ali de um banco X, tanto no iPhone quanto no Android, colocar os dois, você vai ver que é o mesmo aplicativo. É a mesma coisa. Exato. E aí foi onde o Flutter começou a ganhar muita margem, porque, se é a mesma coisa, para que eu vou manter dois times? Sim. Então eu vou para um time só. E aí o Flutter também, ele promove uma forma mais fácil de migrar, porque você consegue migrar o seu aplicativo nativo em partes. Então você não precisa reescrever tudo em Flutter. Você pode criar, por exemplo, as features novas, né? As novas funcionalidades. E aí, beleza. Aí você vai migrando aos poucos. Então, como o Flutter foi montado, te possibilita isso. E é normalmente o que as empresas estão fazendo. Tipo, vamos criar uma feature nova? Beleza, coloca lá o Flutter nessa feature nova. E aos poucos você vai migrando o seu projeto. E aí você consegue manter o seu time nativo e consegue agora manter um time Flutter. E no decorrer do tempo, vamos dizer no longo prazo, você vai conseguir ter migrado tudo. Né? Aí você consegue promover treinamentos ali dentro do time para a galera migrar para o Flutter e aí as coisas vão fluindo. Então a gente consegue fazer uma coisa bem legal em relação às outras tecnologias. E eu vejo que é por isso que o Flutter está ganhando muita força, porque você consegue fazer as coisas step by step. Legal, cara, legal. Assim, eu tive uma curiosidade agora que você falou essa questão do desenvolvimento, que você precisa ter duas squads. Em algum caso você já se deparou com diferença na questão de aplicação, até mesmo em questão de design do Android para o iOS, pelo fato do time não se conversar? Você já viu essa diferença? Já teve algum caso que você já se deparou com isso? Já, e isso acontecia normalmente quando tinha animações nas telas, porque às vezes numa tecnologia era mais fácil de fazer do que em outra, né? E aí isso às vezes gerava diferença de layout, sim, porque às vezes, vamos supor, tem um time mais experiente numa tecnologia que consegue fazer ali, e às vezes eu não tenho um time tanto experiente desse lado, ou tenho um time experiente, mas só que a tecnologia não me dá liberdade para conseguir fazer telas animadas, essas coisas. Tem projetos que precisam de ter telas animadas, né? Então, às vezes, essas tecnologias podem te atrapalhar. Cara, você falou um negócio interessante, porque, eu não sei a diferença, né, em questão de performance. A performance hoje do Flutter, do híbrido, né? Para o nativo, tem alguma diferença em questão de quando a gente fala do Flutter? A performance seria a mesma do nativo? Como é que é isso? Olha, colocar a mesma eu acho que é complexo, né? Mas a gente tem uma semelhança muito grande. Tanto que para o usuário, vamos dizer assim, não vai perceber quando está usando Flutter e quando vai estar usando nativo. Então o usuário não vai perceber que o aplicativo está mais lento, nada disso. Então a experiência do usuário utilizar o seu aplicativo ou nativo ou Flutter vai ser a mesma. Então o usuário vai falar assim, não mudou nada, tá tudo normal.
Tanto que os aplicativos que trabalham com o Flutter e o nativo junto, você pode trocar de uma tela nativa para o Flutter sem você perceber. E é normalmente o que acontece. O usuário não sabe. Só quem desenvolveu vai falar, pô, essa tela aqui foi feita em Flutter. Legal. Assim, eu tô cheio de curiosidades. Quando você começou a falar de Flutter, eu fiquei cheio de curiosidades agora. E assim, vamos falar um pouquinho agora em questão de vagas. Vamos entrar nessa parte de recrutamento, assim, questão de aplicação. Eu vi que, assim, você super defende o Flutter e eu já tô nessa pegada também, né? Agora que você está explicando pra gente. Mas vamos falar de recrutamento agora, vamos falar de vaga. Hoje está tendo bastante vaga para desenvolvedores Flutter. Como que está hoje o mercado para Flutter? Olha, se a galera que está assistindo agora colocar no LinkedIn Flutter, vai ver que tem muita vaga disponível. Porque a tecnologia já alcançou o Brasil ali, então hoje o Flutter já não é mais assim, vou usar Flutter não. Quando que eu vou colocar Flutter na minha empresa? Porque a comunidade cresceu tanto que as empresas têm tanto case, né? Case BMW, Nubank, Alibaba e vários outros projetos, tanto projeto brasileiro mesmo, o Carteira Digital, né, que é o aplicativo que a gente usa para ver a nossa CNH, é feito em Flutter. Legal. Então, o GovBR, né, que é uma empresa, né, que produz os aplicativos para a gente aqui do Brasil, tem aplicações em Flutter. Então, as aplicações já chegaram no governo, já chegaram em vários outros lugares. Então, assim, hoje é quando você quer colocar essa tecnologia. E aí, quando a gente fala disso, as vagas estão lá em cima. Então, como agora está rolando esse processo, às vezes, de demissão e tal, está dando uma desaceleração no mercado, mas mesmo assim tem muita vaga de Flutter, tanto no Brasil quanto lá fora. A gente consegue abrir o LinkedIn agora, você vai ver que tem várias oportunidades lá que você pode utilizar. Então, assim, é uma tecnologia que cresceu muito e ainda tem muita margem de crescimento, né? Vamos dizer assim, para muita gente trabalhar e muita gente entrar de fato. Então a onda ainda está passando e quem ainda está pensando em começar ainda tem essa oportunidade. Legal, cara. Assim, eu tenho duas curiosidades, assim, sabe? Agora surgiu dois questionamentos. Tem a quantidade suficiente de profissionais de Flutter pela quantidade de vagas, assim? Qual é a proporção hoje? Está tendo mais vagas do que candidato, está tendo mais candidato do que vaga, né? E outra coisa que eu tenho dúvida também, a questão de custo, você implantar o Flutter, pelo que eu entendi, então, você implantar o Flutter dentro da empresa é muito mais econômico, é muito mais vantajoso para a empresa, né? Então, aí a gente tem um ponto, que é o seguinte, a gente tem muita vaga para pouco dev. Só que existe um problema no mercado de Flutter, porque muita gente começou no Flutter sem ter uma base. Então, vamos dizer assim, que falta devs bons mesmo dentro do mercado. Então, a gente tem às vezes, acha muita gente, mas você não acha pessoas com senioridades altas. Então, a gente tem essa questão para a gente olhar. Então, muitas das vagas falam assim, sênior de Flutter. Mas, pô, Flutter vai fazer 5 anos esse ano, até o final do ano, né? Vai fazer 5 anos que tá aí. Então, se uma pessoa começou, por exemplo, ano passado, não conseguiu ainda viver todo o contexto, aquele know-how, né? Aquele know-how, principalmente se for a primeira tecnologia. Porque quando a pessoa vem do mobile, por exemplo, do Android e do iOS, se você já tem uma experiência em desenvolver aplicativo, beleza. Aí você está mudando de linguagem. Tem outros contextos? Tem outras coisas? Tem. Só que você tem mais know-how. Agora imagina uma pessoa que acabou de começar. Então hoje a gente tem muita gente iniciante. E aí a gente tem esse problema que as empresas querem sêniors. As empresas grandes querem sempre sêniors para resolver os problemas e a gente não tem. E aí começa a ter esse problema no mercado. Tipo, tem dev disponível, mas às vezes não tem dev ou com experiência suficiente e às vezes não está tendo o dev ainda com tempo de aprender a base. Tipo, foi direto para o Flutter, né, e não conseguiu aprender a base e na hora que entra na empresa não consegue resolver o problema. Aí o problema é a tecnologia ou como que está sendo a formação, né? Como que a gente está conseguindo treinar essas pessoas para entrar no mercado. Legal, cara, legal. Então, como você falou essa questão aí do código se duplicar, né? Acredito que para a empresa fica muito mais barato contratar profissionais Flutter, né?
Eu acho que o muito mais barato, entre aspas, porque hoje, né, a gente... Normalmente as empresas vão querer devs sêniors, né, pleno, sênior ali, e se esses devs são caros, porque esses devs começaram antes. Então, as pessoas que hoje têm essa senioridade, começou lá atrás, quando a tecnologia estava começando. Então, hoje elas têm um poder de barganha maior, e às vezes, esse custo não fica menor, ele fica mais caro, né? Às vezes em relação a outros devs ali em outras tecnologias, por conta disso. Né? E aí, até salário de júnior também subiu muito no salário de Flutter, porque não estava tendo no mercado antes. Então a galera que estava entrando conseguia ter poder de barganha e começou a elevar o salário mais alto. Né? Isso aconteceu com outras tecnologias também, mas com Flutter eu vi isso muito, porque eu comecei lá no estágio, né? Então pensa no salário de estágio, aí você vai vendo aquele crescimento, aí você vê, pô, a tecnologia está crescendo mesmo de fato. Né? Então o custo nem sempre vai ser menor. Só que o que vai ser menor é você vai ter menos trabalho, né? Vamos dizer assim, porque você vai olhar para um código e entregar para as duas tecnologias. Às vezes a entrega pode ser que se torne mais rápida, mas não quer dizer, porque o mesmo tempo que você às vezes gasta para criar uma feature nas outras tecnologias, você às vezes vai gastar no Flutter. A galera acha que no Flutter, eu gastava 1 ano para fazer um app, no Flutter eu vou fazer em 2 meses. Não é assim. Um app bem feito, você não vai fazer em 2 meses. Sim. Essa que é a questão. E assim, eu vejo em muitos casos, a galera quando vai fazer um projeto, eles prometem mundos e fundos, né? Fala assim, não, vou entregar em 2 meses. Assim, e assim, acaba sendo fora da realidade, né? Exatamente, porque aí você olha para um projeto. Porque o Flutter, a forma que ele é estruturado, dá para você fazer um código ruim e ainda ficar bom. Porque a Google fez um negócio bem feito, sabe? Então, como o Flutter ele é criado de uma forma de não ter regra, porque a Google deixou livre para cada um criar os aplicativos da forma que quisesse, né? Existem as boas práticas ali já do Clean Code e outras coisas que já vêm de anos atrás que as pessoas usam para construir software, que você pode aplicar no Flutter e conseguir criar um software escalável. Porque a galera às vezes pensa só em entregar, vou entregar esse aplicativo para o cliente. Aí depois o cliente passa um tempo, eu queria colocar tal feature, você fala, pô, não dá. Porque eu fiz para funcionar daquele jeito, não tem como mexer. Aí muda o escopo. Muda o escopo, já era, quebrou tudo e aí tem que refazer. Aí o aplicativo foi feito em 2 meses. Só que o cliente queria alterar uma coisa simples, gastou 3. E o cliente normalmente não entende que a cada aplicação nova requer assim, um novo planejamento, uma outra coisa. Ele só tá pensando na aplicação pronta, mas ele não está pensando no estágio. De quando ele muda uma funcionalidade, ele adiciona uma funcionalidade. Então a expectativa dele é um tempo menor, mas a realidade vai ser de tempo maior, né? Exatamente. E aí vem a questão, porque como o Flutter tem uma curva de aprendizado menor, o mercado começou a ver que no Flutter era mais rápido de entregar os aplicativos. Às vezes pode ser que seja mais rápido, às vezes não, tudo vai depender. Mas você já vendeu o Flutter para dentro da empresa, falar, você vai entregar mais rápido, esse que é o problema. Porque aí, beleza, começa a entregar o Flutter e começa a fazer aquele monte de código ruim. E aí, as pessoas precisam contratar consultorias para resolver o problema do código depois. E é o que está rolando hoje em dia. Então, às vezes, eu recebo uns códigos que eu falo assim, como que alguém fez um código assim, sabe? Porque teve um investimento muito grande do cliente naquilo. Sim. Então, vamos fazer um negócio bem feito? Porque lá na frente, porque a galera não entende, ou a galera não entendeu ainda, algumas pessoas não entenderam, que o código é a sua assinatura. É como se fosse a sua pintura lá da pessoa que faz a pintura e assina o nome, o código é a sua assinatura. Né? É o que você fez. Então, se você sai da empresa e deixou um código bem feito, você está deixando um legado para o seu nome, né? Para o seu brand pessoal. A sua marca pessoal ali se torna aquilo bem feito. Então, é melhor você gastar mais tempo e para entregar um negócio bem feito do que só entregar, né? Sim. E esse é o problema que tem hoje dentro dessa tecnologia. E depois vai ter uma certa dificuldade para quem for assumir o projeto, né? Porque, como você está falando, cada um tem sua forma de desenvolver. Exato. Então, se esse projeto for passado para outro desenvolvedor, uma pessoa para dar sequência naquilo, acho que acaba dificultando, né? E aí pode ser que vai acontecer, a cada 6 meses você tem que fazer um refactor no código porque entrou uma feature nova.
E aí isso vai aumentar o custo e não diminuir o custo porque eu diminuí o meu time. Então esse é um problema, né, que gira de várias coisas, né? As empresas têm que entender que não é entregar mais rápido, é entregar com a qualidade. Então tem várias coisas que às vezes não é culpa só do dev, mas também da empresa que quer as coisas tudo D-1. Né? Então esse é um problema muito grande também, que precisa às vezes de sentar e colocar mais para a realidade. Porque na pandemia, né, desses últimos 2 anos, as empresas, tudo foi assim, eu preciso lançar um software em um mês porque no mês que vem eu quebro se eu não lançar uma parada nova. Então surgiu muito projeto, muita coisa na loucura e agora para frente a gente começa a colher os frutos das coisas que foi feita na loucura lá atrás. Beleza, estava acontecendo pandemia e tal. Só que as empresas que têm ciência que vai precisar refatorar ou precisar mexer, beleza. Mas aquelas empresas que não têm essa ciência, falam assim, tá funcionando, beleza, vamos para frente. E aí entra time novo, entra as pessoas novas, não conseguem mexer, começa a refatorar e aí o custo vai lá em cima, porque fica 2 meses refatorando o código que era 2 meses para criar coisa nova. Sim. Entendi, cara. Complicado. Assim, agora eu vou entrar no assunto com você aqui, assim, agora trazer um pouquinho a galera de recrutamento aqui. Provavelmente você tem recebido bastante propostas. Assim. Sim. Assim, qual a plataforma hoje que o recrutador normalmente faz essa abordagem? Olha, hoje é 100% LinkedIn, porque às vezes pode acontecer uma coisa no e-mail e tal, mas para mim hoje o LinkedIn é a melhor ferramenta para abordar. Eu vejo assim, né? Sim. A minha experiência, eu gosto bastante de estar no LinkedIn porque ali você vê a empresa, você vê onde a pessoa trabalhou, você consegue ver postagens, você consegue ter várias relações ali dentro. Sim. Assim, a gente vê muito essa questão de abordagem, principalmente por profissionais que faltam no mercado. Sim. Né? Então, existem alguns profissionais, eu já tive contato, já conversei com alguns, né, que não gostam dessa abordagem, acham essa abordagem muito, assim, todo dia o cara tá recebendo 2 propostas, 3 propostas, e acaba ficando chato porque ele tá satisfeito no lugar onde está, na empresa que ele tá, no projeto que ele tá. Não é só a questão do salário, você olha a questão do fit com o projeto, acho que o desenvolvedor olha muito essa questão, né, de ter aquele fit no projeto, se o projeto realmente vai agregar na carreira dele profissional. Então é importante até o próprio recrutador entender isso. Mas por querer fechar a vaga e tal, não sei o que, acaba sendo um pouco insistente, né? E conversando com outro dev, ele comentou comigo que ele saiu do LinkedIn, ele excluiu o LinkedIn, ele falou, cara, é muito assédio, assim, e acaba sendo aquela coisa automática, né, na hora de, estamos com a vaga e tal, não sei o que, então não é uma coisa para ele percebe que é só para preencher uma vaga. Você acha que tem outra ferramenta hoje, aquele dev ele migrou para outra ferramenta, sei lá, o Git, alguma outra ferramenta, ou esse cara fica off mesmo? Olha, do meu contexto, como eu também produzo muito conteúdo no LinkedIn, eu vejo que as pessoas que saem do LinkedIn tá começando a ficar num lado meio obscuro ali. Porque hoje, por exemplo, quando eu faço avaliação do candidato, eu não vou primeiro no GitHub, eu vou primeiro no LinkedIn, porque no LinkedIn você vai ver as experiências, você vai ver o que a pessoa às vezes postou, você fala assim, a pessoa posta muita coisa de conteúdo, então às vezes a pessoa está estudando, então você consegue bater um fit, né? Um fit ali de tudo que a pessoa está fazendo dentro daquela rede social. Eu entendo essa parte, né, do assédio, de ter sempre gente chamando, só que eu vejo isso bom. Eu não ligo das pessoas me chamarem. Porque eu penso, eu tô fazendo um bom trabalho aqui no LinkedIn porque eu tô sendo reconhecido por as pessoas estarem me chamando. Beleza, eu não vou querer a vaga, tudo. Show de bola. Mas hoje eu enxergo que dev é uma marca. O seu nome é uma marca. Sim. Então, para mim, hoje, quando eu falo Gabu Dev, né, é uma marca. Então, é o meu brand pessoal que eu quero levar para todos os lugares que eu for. Sim. Sair de lá e falar, o Gabu tava lá. Por que isso? Porque quando a gente olha até para as outras áreas, por exemplo, os influencers ali digitais, todo mundo começou a perceber que, eu preciso de criar a minha própria marca. Quando você cria sua própria marca, as coisas ficam mais fáceis. Por exemplo, você vai para uma outra empresa, às vezes a pessoa, eu te conheço lá da postagem que você faz, te conheço de tal lugar. Aí você vai conseguir melhores salários, você vai conseguir melhores vagas. Às vezes você consegue entrar na empresa que você realmente almejou, porque você
tá numa rede social que você tá se expondo. Eu sei que é chato isso, né? A galera fala muito, mas eu não gosto de ficar me expondo e tudo. Beleza, né? A gente vai ter bons programadores da mesma forma que ficam sem estar nas redes sociais, sem estar no LinkedIn. A gente sempre vai ter isso. Só que no mundo conectado que a gente tem hoje, se você não tá ali, se você não tá sendo visto, tá sendo falado em algum lugar, como é que as pessoas vão te achar hoje? Sim. Porque hoje nem ligar no telefone mais a galera faz, ou liga pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Discord, ou seja, tipo, até o seu número de telefone às vezes hoje se torna irrelevante. Hoje o seu nick do Twitter, por exemplo, uma das redes sociais que às vezes os devs podem ir é o Twitter, e os recrutadores também, porque o Twitter tem um alcance gigantesco e o Twitter tem a famosa bolha dev, né? Que ali acontece tudo de dev, de vaga, de tudo acontece dentro do Twitter também. Hoje eu vejo que LinkedIn e Twitter são duas plataformas que estão tendendo a crescer muito para essa parte de vagas. Porque no Twitter você posta lá uma vaga, aí a pessoa gostou, te chama no DM lá e tal, aí não precisa de você mandar diretamente para a pessoa, então às vezes você tem uma flexibilidade maior em relação ao LinkedIn, porque o LinkedIn tem muita coisa de sucesso, né? A galera só posta sucesso. No Twitter a galera desce o pau lá, desce o cacete, né? E na própria empresa que ele trabalha, se tiver algo desconfortável, a gente teve alguns casos aí recentemente, pessoas que assim, colocaram lá que tiveram um assunto desagradável na empresa, ou por parte do gestor, teve uma coisa desagradável, eles colocam lá, eles compartilham, Sim. né? E assim, isso influencia muito na hora da pessoa escolher. A gente tem outras ferramentas, Glassdoor e tal, mas isso influencia muito o desenvolvedor na hora de escolher a empresa que ele vai trabalhar, né? Assim, com certeza. E aí o que eu vejo muito hoje, a galera postando no Twitter, galera, é legal trabalhar em tal empresa? Aí chega a galera lá comentando, fala, é legal, ou não é, teve tal problema. Então, tipo, o Glassdoor também é uma ferramenta bem legal, só que às vezes o Twitter, às vezes ele te entrega mais real, porque às vezes a galera fala o que tiver que falar mesmo e não tá nem aí, sabe? Tá lá. E aí, tanto pro lado bom, fala, a empresa é muito boa, ou teve tal problema, colocar lá. Mas essas duas ferramentas, eu acho que, pelo menos uma dessas, a pessoa desenvolvedora tem que estar, sabe? Não tem como você falar assim, eu não vou ficar em nenhuma, vou ficar só no GitHub. Beleza, às vezes eu já consegui vagas por causa do GitHub, mas não é tanto igual, por exemplo, no Twitter ou dentro de um LinkedIn. Sim. Galera, fale bem da JETS no Twitter, viu? Por favor. Pra gente conseguir bastante candidato, pra gente trazer pessoas boas. Mas, assim, eu quero entrar num outro assunto também, que o recrutador... A gente estava falando um pouquinho dessa questão de abordagem, e assim, eu já recebi também algumas investidas, e também o desenvolvedor ele recebe muito mais, mas a gente vê muito aquele caso do Ctrl+C e Ctrl+V. Já teve caso comigo... Assim, meu nome é Fabrício. Aí o cara manda lá, oi João, tudo bem? Vi seu currículo e gostei muito e tal, não sei o quê. O recrutador ele não teve nem, assim... Conferir o nome. De conferir o nome, assim. Você já teve algum caso assim com você e tal? Olha, que eu não me lembre não, mas que eu já vi coisas Ctrl+C, Ctrl+V, já vi muito. Isso rola muito. Às vezes ou com coisas no Brasil ou com coisas gringas, né? Às vezes o gringo chega, manda lá qualquer coisa... E aí você vê, isso aqui é copiado e colado de vários lugares. Já aconteceu alguma coisa bizarra com você, assim, em algum processo seletivo, alguma coisa assim? Olha, já aconteceu um bem estranho que foi, a pessoa me chamou no LinkedIn, aí beleza, passei o telefone, liguei, fiz uma entrevista via telefone, falei, esse negócio tá meio estranho. E era uma empresa de tecnologia até grande, eu falei, esse negócio tá meio errado. Aí beleza, conversei com a pessoa no telefone, que hoje não é tão comum, pelo menos você abre uma câmera e tal, aquele feat ali. Aí conversei e tal, a pessoa, beleza, vai dar retorno. Já deve ter uns 6 meses que eu tô esperando, pelo menos a pessoa, foi a primeira contato pra falar se eu, fez o primeiro contato, se ia pra próxima entrevista, o que ia fazer, nunca mais apareceu. E aí, umas coisas bizarras de vez em quando acontecem, sabe? Assim, essa questão que você comentou, essa questão de feedback acontece muito, né, cara? Assim, de não dar retorno do processo seletivo. Talvez você gostou muito da vaga e você fica naquela expectativa. Exato. Né, de receber um retorno. E hoje, assim, por bater essa questão, porque eu tô com uma vaga X e tal, aí o recrutador procura 8 pessoas, 5 pessoas se interessam na vaga e uma pessoa só vai ser selecionada. Sim. Então os 4, eles ficam sem feedback. E eu acho muito importante para o desenvolvedor
ele receber essa devolutiva na questão que ele pode melhorar. Talvez foi uma coisa simples ali, né? Então ele tem esse time para ele, até para uma próxima oportunidade, para ele se especializar naquilo que faltou. Né? Então eu estou vendo muito essa questão de falta de feedback. Acho que você vai concordar comigo. Eu concordo nesse ponto, porque hoje, principalmente para quem está começando na carreira, né, conseguir o primeiro emprego é muito difícil. E aí você recebe um monte de não e você não sabe por que você está recebendo não. Então, realmente, é algo que a gente precisa melhorar isso. De falar, ó, você não passou, às vezes, tipo, porque você falhou, sei lá, na linguagem tal, alguma coisa assim, estuda isso aqui. Ou não fale onde a pessoa falhou, mas fale onde a pessoa pode melhorar. Tipo, estuda tal coisa para você melhorar. E aí isso é muito legal, né, de a gente conseguir mudar isso. Quando eu faço, às vezes, entrevista técnica, né, às vezes a pessoa não passou, ou mesmo da entrevista, se eu vejo alguma coisa que a pessoa errou ali e tal, eu explico no meio da entrevista mesmo para a pessoa o jeito certo, falo assim, lá no canal lá você vê a aula tal lá que você vai ter esse conteúdo. Então eu gosto de dar, às vezes até na mesma da entrevista técnica, né, porque eu faço entrevista técnica, não de feature cultural, mas na entrevista técnica eu gosto de fazer isso às vezes, tipo, de até explicar a pessoa o que ela explicou errado, para a pessoa já ir saindo daquela entrevista, às vezes já com o feedback do que ela pode estudar depois, exatamente. Aqui na GEDS a gente tem muito essa questão de política de feedback. Acho que é a ação que a gente mais apoia aqui dentro, essa questão de feedback. Eu acho que o papel do recrutador hoje é dar esse caminho para a pessoa, porque o recrutador, como ele trabalha com muitos candidatos e tal, então ele sabe a diferença de um candidato para o outro, então ele pode dar aquela dica. Eu acho que é uma parte até assim que deveria ser obrigatório do recrutador passar esse briefing, né, passar para o candidato o que ele precisa fazer, entendeu? Quais pontos ele precisa melhorar. Assim, a gente vê muito essa questão de candidatos que são introspectivos. E é super normal, acho que assim, super aceitável. A parte técnica ele é muito bom, assim, mas ele não tem essa questão de comunicação. Tem gente que tem essa dificuldade. E muitas vezes o recrutador não dá uma dica assim, cara, você precisa se soltar mais e tal. Uma coisa que a gente faz muito aqui na GEDS é antes da entrevista, a gente quebrar o gelo, né? A hora de fazer uma entrevista, a gente quebra o gelo, de falar assim, não, cara, aqui e tal, o que você gosta de fazer e tal. Então, não ir mais para aquela parte técnica, aquela parte assim que maçante, né? Você tem que deixar a pessoa confortável, entender sobre a empresa e, você pergunta coisa pessoal para a pessoa, assim, o que você gosta de fazer e tal, o que você faz nas suas horas vagas e tal. E você conta uma coisa sua também para ele sentir que tem essa coisa recíproca, sabe? Assim, então, você acaba quebrando um pouquinho o gelo ali, sabe? Então, eu acho que os recrutadores hoje e as empresas, eles têm que começar a adotar essa cultura de dar um feedback, né, para o candidato. Com certeza. Esse é uma diferença muito grande, né, que vocês fazem, porque eu já fiz entrevista que eu conheço candidatos, né, que é muito bom tecnicamente, às vezes na entrevista eu não conseguia expor isso, e às vezes candidato que tem uma comunicação muito boa, mas se você comparasse tecnicamente os dois, ele ou um dá um pouquinho mais abaixo, outro um pouquinho mais acima, mas às vezes o que tem uma comunicação melhor, às vezes vai conseguir passar, porque ela consegue expressar o que a pessoa sabe. Porque nem sempre as entrevistas técnicas, né, eu tô falando do meu lado, a gente consegue fazer uma coisa tipo, abrir o código, a pessoa, não, a gente troca ideia, faz umas perguntas e tudo, porque você abrir código e tudo e ver aquelas coisas, às vezes não é algo legal e também não vai fazer as pessoas, às vezes, querer candidatar, porque tem tanta vaga, você vai criar tanto step ali para conseguir, aí às vezes a pessoa, vou para outra vaga, vou ter que fazer um código, fazer umas coisas assim meio maçante, e aí esse é o ponto, sabe? Eu queria compartilhar com você aqui, assim, a parte do recrutador, e assim, tem muita gente que quer fechar a vaga mesmo, e antes tinha entrevista presencial, né? Sim. E assim, já houve casos de eu estar querendo tanto fechar a vaga, tal, que eu chamava o Uber pro candidato e ir fazer a entrevista. Já houve casos de ter teste técnico, e depois eu vou entrar nessa parte com você, assim,
de estar com o computador consertando. Ele, não, cara, tal, mas eu não tenho dinheiro e tal, não sei o que, aí ir lá e depositar pro cara consertar o computador e fazer o teste, entendeu? Agora, entrando nessa parte de teste aqui, é até importante. O que você acha desses testes, cara, que as empresas estão aplicando agora? Algumas empresas aplicam um teste. Do lado do recrutamento, eu sei que isso estende bastante o processo seletivo, porque o recrutamento é uma coisa muito dinâmica. Então, pelo fato da pessoa estar recebendo ali, 5 vagas por dia, 3 vagas por dia, né? Então o cara acaba optando pela que dá a resposta mais rápido. O que você acha hoje da aplicação de teste? Isso aí serve até para as empresas, para conscientizar as empresas hoje, se deve continuar aplicando ou não. Olha, eu não gosto, particularmente. Se tiver um processo seletivo e o cara fala que você tem que fazer o teste, você não faz. Não faço. Eu já Descarta saí de vários processos que tinha que fazer teste. Falei, não vou. Por quê? Primeiro, normalmente, se você estiver já trabalhando numa empresa, você já tem que cumprir as suas horas. Sim. Aí às vezes, o teste vai te demandar uma hora gigantesca para você entregar o teste. Sim. Aí, beleza, você pega e faz. Mas às vezes você já tem outras coisas para você fazer. Aí você vai deixar de fazer, às vezes você tá na empresa, tipo, eu tô confortável aqui. Vocês que estão me oferecendo a vaga, então vocês têm que me oferecer benefícios até da entrevista ser mais fácil. Porque se a entrevista for difícil, eu tenho que fazer um teste. Você já está satisfeito na empresa? Eu já estou satisfeito, eu não vou querer sair. Sim. E aí existem momentos, né? Existem as pessoas que estão precisando da primeira vaga e tudo, aí beleza, vai fazer o teste, tudo. Mas eu acho que tem que ter uma entrevista técnica para você trocar ideia com a pessoa. E se você percebeu, eu percebo que a pessoa é mais introspectiva, vi que a pessoa às vezes tem o conhecimento e ela não conseguiu me expressar, aí você passa um teste técnico ali mais simples, só para você ter certeza, né, que a pessoa sabe mais do que ela conseguiu falar na comunicação. Mas para isso, foi um fato que você falou antes, para isso tem um LinkedIn e um Git. Exato. Aí você pode fazer uma análise antes também. Sim. E assim, o que eu tô vendo muito no mercado hoje, eu acho que é até curioso, é a questão de pessoas que não são da área técnica fazer a entrevista. E o que ele mais leva em consideração é a parte comportamental e não a parte técnica. Então, muitas empresas hoje estão perdendo talentos, né? Tipo assim, a possibilidade de contratar um cara que é muito bom tecnicamente de entrega, porque o comportamental pelo fato dela ser introspectiva, exemplo, né? Então essa questão de teste, eu acho muito importante frisar isso, que às vezes acaba deixando o processo, assim, acaba desmotivando o candidato e tal. Então é importante falar um pouquinho disso, assim, sabe? Eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Se pudesse, eu ficaria aqui 3, 4 horas conversando com você. Mas eu queria que você fizesse uma observação hoje, até para o próprio recrutador. O que é o recrutador? O que é a empresa? Né? E, assim, aí eu vou separar em 2 perguntas. O que a empresa precisa fazer para recrutar, para conquistar o candidato? Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro passo é o que essa pessoa vai fazer dentro da empresa. Qual o projeto que essa pessoa vai trabalhar lá? Deixar explícito isso. Não só sobre a vaga e sobre as competências, mas... Exato. Porque, por exemplo, eu trabalhei bom tempo no setor bancário. Chegou um momento que eu não queria mais trabalhar no setor bancário. Eu queria ir para um outro setor, né? E aí, isso às vezes acontece com as pessoas hoje em dia, né? Às vezes a pessoa está cansada daquele setor e quer trabalhar num aplicativo diferente, numa coisa diferente. E aí se você fala, você vai trabalhar no aplicativo assim, numa coisa, não precisa expor, né, tudo, mas pelo menos dá um direcionamento para a pessoa, pelo menos o setor, alguma coisa assim. Aí a pessoa fala, já é uma vaga legal. Por exemplo, você vai trabalhar num aplicativo de jogo. Pô, legal, eu nunca trabalhei nisso, é uma parada totalmente nova, eu quero experiência. Porque tem sede de experiência, de conhecimento. Sim. Então quer aprender um monte de coisa. Se você tivesse recebido talvez uma outra proposta para trabalhar no setor bancário, até para ganhar mais, por você
querer mudar de projeto, talvez você até não aceitaria a proposta, né? Porque é isso que eu tô falando, não é só grana, velho. Exato, não é só grana. Porque hoje o dev tem a possibilidade também de fazer grana extra, né? Ou fazendo um curso, fazendo uma coisa por fora, fazendo um freela, fazendo alguma coisa assim. Então, às vezes, o dev não foca, às vezes, tipo, tem o trampo principal, mas às vezes ele fala assim, ah, mas não preciso preocupar, eu faço um freela aqui, uma coisinha ali, se eu precisar de fazer uma grana extra, alguma coisa, e tá de boa, sabe? Não tem problema. E aí, às vezes, não é só a grana. Exatamente. Tem a parte da grana, a grana vai importar. Só que o aplicativo, ou seja, onde a pessoa vai trabalhar, vai importar muito mais. Porque se for algo que brilha aos olhos do dev, a pessoa vai trabalhar feliz pra caramba e vai, às vezes, você vai falar a proposta tanto, ela vai aceitar por causa que ela gostou do fit cultural, das coisas que ela vai fazer no dia a dia, e não só por causa do dinheiro. Então, realmente, isso é algo que as pessoas, né, os recrutadores, as recrutadoras têm que olhar muito para conseguir. Você tem que vender o seu peixe. Falar assim, pô, eu tô com um projetinho massa aqui para você trabalhar. Vendas, né? É vendas. Porque programador, né, a área de desenvolvimento para mim é como arte, né? Então você convencer o artista a pintar aquela coisa ali, você tem que dar uma motivação para ele para fazer sentido, tem que bater o fit. Se não bater, não adianta, você pode oferecer a grana que for, que às vezes você oferece uma grana tão absurda, a pessoa às vezes vai, mas vai trabalhar insatisfeita, vai ficar 2, 3 meses e vai sair da empresa porque não é só a grana que importa no final das contas. Sim. É importante, seria essa última pergunta que eu iria te fazer, acho que você já respondeu uma parte, que é essa questão, o que o recrutador hoje precisa fazer, né, para conquistar o dev, assim, sabe? Porque eu vejo muita gente, principalmente recrutador, cara, chorando, não, porque eu não tô conseguindo candidato, não, porque o mercado é saturado. Então você vê, ele até procrastinar na questão de contratação. Pô, o cara não acorda motivado, a abordagem do cara é sempre a mesma e tal. Então, assim, desenvolvedor tem, né? Disponível, tem muitos desenvolvedores no mercado. Tem. E até desenvolvedores que estão fora do LinkedIn, que foi o que a gente comentou, a questão do Twitter, Git e tal. Mas para a gente deixar o recrutador mais atento a isso, o que ele precisa ter hoje? Qual é o diferencial que ele precisa ter? Eu acho que é uma abordagem clara, sabe? Tipo, por exemplo, você tem a vaga, você já chega e fala para a pessoa, eu tô com o aplicativo assim, você vai trabalhar no setor tal, eu tenho às vezes ou o range, ou você já fala o preço, assim, o preço é tanto, principalmente se você vê que a pessoa já está trabalhando, porque se a pessoa está trabalhando, você tem que, ou você vai tentar adivinhar mais ou menos o salário atual da pessoa, ou você já joga porque essa pessoa fala assim, olha, ok, não é o que eu quero, às vezes eu ganho mais, tudo, beleza. Agora, o problema também é quando o recrutador chega e quer te moldar até fazer a pergunta quanto você ganha. Isso é a parada que eu não concordo, porque, não importa quanto que eu ganho. Se eu tô indo para sua empresa, o que eu ganho não importa. Você tá querendo me levar, então eu quero tanto para eu ir, entendeu? Sim. Não é do tipo, você ganha tanto, então eu não vou te pagar tanto aqui, porque aí vai dar um aumento de tantos por cento de salário. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E às vezes tem recrutador que faz isso, né? Que quer saber o quanto que você recebe para fazer uma margem, né? Vou oferecer 15% a mais, 20% a mais, porque aí, às vezes a pessoa vai vir. Sim. Mas o range da vaga podia te dar 40% a mais, sabe? Sim. Exatamente. Sim. Então, ter clareza e colocar clareza ali para conversar com o dev faz toda a diferença. Né? Ter essa simpatia, empatia de fazer essa conexão, de falar, pô, o salário é tanto, é isso aqui e tal. Ou senão você chega, quanto que você quer? Aí a pessoa fala tanto, você fala, olha, tá fora do range da vaga, pronto, acabou. Não fica enrolando a pessoa, chega, fala direto, é assim, assado. Porque no final é como se fosse negócio de empresa. O dev hoje não é um CNPJ, mas ele é quase uma empresa. Ele tem o brand dele, ele tem as coisas dele, que ele fala assim, não quero esse, pronto, acabou. Mas aquela coisa de ficar enrolando, para às vezes ir para entrevista, para só no final falar o salário, às vezes a pessoa, por isso que perde candidato. E ele sabe quanto você recebe. Então, exato, ele vai te fazer uma proposta para ganhar metade. Então, depende muito da questão de projeto, se o projeto realmente vai te atrair e tal. Cara, eu tenho, como recrutador, eu devo estar no número aproximado de 1.000 pessoas que eu já contratei, ou até mais. Você sabe que eu sou bem conhecido como recrutador no mercado hoje. Cara, e eu tenho muito relacionamento com as pessoas que eu contrato. Você vê que a gente já trabalhou há 3 anos atrás aí,
né? Assim, e eu tenho muito contato com as pessoas que eu recruto. Pô, já fui em casamento, aniversário, batizado. Então, eu tenho um relacionamento com os desenvolvedores. E o recrutador hoje, ele não tem tanto contato, ele só chama o desenvolvedor quando ele precisa preencher a vaga. Então ele não faz aquele contato, troca uma ideia, assim, entende a pessoa, porque às vezes o cara hoje ele não está disponível, entendeu hoje, o recrutador precisa entender que não é não, né? Mas pô, semana que vem aconteceu uma coisa no trabalho que te deixou desmotivado. Semana que vem, se você abordar, até ele mesmo pode vir até você e falar assim, cara, eu estou disponível no mercado agora, você tem aquela vaga para mim e tal, entendeu? Então eu levo muito em conta isso, tá? Assim, eu queria finalizar, assim, agradecer muito sua presença, pô, para mim foi muito construtivo a gente bater um papo aqui, por mim eu ficaria 3, 4, 5 horas aqui, né? Assim, eu queria ressaltar também a questão da campanha da GEDS agora, né? A GEDS está com uma campanha para minimizar a questão de fome, né? Então, a cada pessoa recrutada na GEDS, a gente faz a doação hoje de 5 pratos de comida. Tá? Nossa, legal. Isso, a gente está com esse projeto aqui dentro de Belo Horizonte, a intenção nossa é expandir isso, sabe? Então, tentar amenizar, a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas fazer a nossa parte, né? Assim, tentar amenizar. Então, a gente tem para esse mês aí aproximadamente 300 a 500 pratos de comida que a gente vai fazer doação para quem realmente precisa. A gente sabe que tem muita pessoa vivendo essa instabilidade econômica, né, e passando por necessidades. Então, o objetivo da GEDS, a GEDS hoje a gente tem essa questão social. Outro programa bacana da gente também, que é muito importante falar, que é a GEDS Academy, que é onde a gente pega pessoas de periferia, ensina o desenvolvimento e depois insere essa pessoa no mercado de trabalho, sem fazer cobrança alguma. Legal. Então, a gente tem esse lado social também, que eu convido a galera para conhecer e abraçar essa causa. Então, a cada pessoa contratada na GEDS, pela GEDS, a gente faz essa doação de 5 pratos de comida. Nossa, sensacional. Não, muito massa. E essas duas coisas, né, que você comentou, a doação e a parte do Academy, é algo sensacional, né, de vocês estarem fazendo isso, porque realmente o acesso, né, não é tão fácil. Tanto é uma área que cresce muito, mas é um acesso ainda meio restrito. A pessoa precisa ter um PC, precisa ter uma internet, precisa ter algumas coisas. E vocês oferecerem esse tipo de coisa vai fazer uma transformação muito grande dentro do país. Legal, legal. Então, queria agradecer a galera também que está assistindo a gente aqui. Esse é o primeiro podcast, a gente vai fazer outros podcasts aí, né? Os recrutadores têm pedido bastante, os desenvolvedores também têm pedido bastante, que a gente vai fazer, a gente vai entender os dois lados, entendeu? E a gente quer fazer também com empresas, saber o que as empresas estão buscando e tal. Então, galera, se inscreva no canal aí, fique por dentro de todas as novidades. Valeu.